porte, 22h30. A luz azulada do monitor iluminava o quarto, projetando sombras suaves na parede. Os cliques do mouse e os sussurros nos fones de ouvido eram a única coisa que quebrava o silêncio. Carolina estava na cama, com as costas nuas sob os lençóis de cetim, esperando que ele se virasse, que a olhasse, que notasse sua presença. Mas Ricardo estava perdido no seu mundo. 5 anos de casamento, e a cada noite ela se sentia mais sozinha. Mordeu o lábio inferior, tentando conter a frustração. Quando foi a última vez que ele lhe fez um carinho? Quando foi a última vez que disse eu te amo sem que ela precisasse perguntar? Levantou-se sem fazer barulho. Caminhou até a sacada e acendeu um cigarro. Não costumava fumar, mas ultimamente a nicotina era a única coisa que aliviava o peso no peito. O ar frio do Atlântico invadiu seus pulmões, causando um leve arrepio. Precisava sentir algo. Algo além da ausência. Da janela de um prédio próximo, viu um casal se beijando com urgência. Ele a segurava pela cintura, ela ria e puxava sua camisa. Desejo puro. Paixão sem restrições. Fechou os olhos. Ela também já foi assim, um dia. Suspirou e apagou o cigarro. Estava prestes a voltar para a cama quando sentiu a primeira pontada no ventre. Uma dor aguda, como uma lâmina quente perfurando seu abdômen. Curvou-se, as mãos pressionando a barriga. Tentou respirar, mas cada inspiração trazia mais pontadas. Estava sufocando. Rick, murmurou, com a voz fraca. Ele não respondeu. Nem sequer a ouviu. Cerrou os dentes e rastejou até o celular. Os dedos tremiam ao discar o número de emergência. Ajuda. O mundo ficou embaçado. A última coisa que viu antes de desmaiar foi a luz da tela do computador refletindo no rosto do marido. E a última coisa que ouviu foram suas palavras. Peraí, pessoal. Preciso pausar a partida. O brilho intenso a cegou ao abrir os olhos. O desconforto de uma agulha no braço a fez estremecer. Um soro intravenoso. Boca seca. Garganta ardendo. Bem-vinda de volta, senhora Almeida. Uma enfermeira de coque firme lhe sorriu com gentileza. Carolina tentou se sentar, mas uma pontada de dor a lembrou do que havia acontecido. O que eu tenho? Peritonite. Tivemos que operá-la às pressas. Poderia ter sido pior se tivesse esperado mais. Peritonite. Se não tivesse chamado a emergência, poderia ter morrido naquela noite. O pensamento a fez estremecer. E Ricardo? Virou a cabeça para a porta, esperando vê-lo entrar. Esperando ouvir sua voz. Seu tom preocupado. Nada. Pegou o celular na mesinha ao lado. As mãos tremiam ao verificar as mensagens. Apenas uma. Poxa, que ruim. Melhoras. O peito se apertou. Era só isso. Nenhum desculpa. Nenhum como você está. Nenhum estou indo para aí. Apenas aquela frase seca, como se estivesse falando com uma colega de trabalho e não com sua esposa. As lágrimas vieram sozinhas. Tapou a boca para não soluçar alto, mas a dor era insuportável. Ricardo não se importava com ela. E talvez nunca tivesse se importado. Ficou olhando para o teto branco do hospital, sentindo-se vazia. Até que a porta se abriu. Ainda acordada? A voz era grave, profunda, com um tom calmo que a fez virar a cabeça. Um homem alto, de cabelos escuros e olhos intensos, estava na entrada. Jaleco branco, mãos firmes, olhar sério. Sou o Dr. Tiago Moreira.
Fui o responsável pela sua cirurgia. Ela piscou, sentindo-se ridícula pelo calor repentino que percorreu seu corpo ao vê-lo. Ele era bonito demais para um médico. Como está se sentindo? Bem, acho. Ele se aproximou da cama, segurando a prancheta. Não parece bem. Sua voz era diferente da de Ricardo. Era forte, mas havia algo quente nela. Carolina sentiu um nó na garganta. Não é por causa da cirurgia, sussurrou, antes de conseguir se conter. Tiago ficou em silêncio, apenas a observando. Não perguntou nada. Não pressionou. Apenas ficou ali, na penumbra do quarto, escutando-a sem palavras. E, pela primeira vez em muito tempo, Carolina sentiu que alguém a enxergava de verdade. Os dias seguintes passaram em uma estranha tranquilidade. Tiago a visitava todos os dias, mesmo quando não estava de plantão. Às vezes, apenas ficava de pé ao lado de sua cama, verificando seu estado. Outras vezes, sentava-se e fazia perguntas sobre sua vida. Sempre morou no Porto? Perguntou uma tarde, apoiando-se na parede com os braços cruzados. Não, sou de Faro. Mudei para cá quando me casei com Ricardo. Ele assentiu, mas percebeu a amargura na voz dela. E ele não veio te ver? Carolina abaixou o olhar. Está ocupado. Silêncio. Tiago soltou um suspiro e largou a prancheta na mesinha ao lado da cama. Se fosse minha mulher, eu largaria tudo para estar aqui. Suas palavras provocaram um arrepio na espinha dela. Se fosse minha mulher. Era a primeira vez, em muito tempo, que sentia essa energia vinda de um homem. Firme. Segura. Protetora. Não como Ricardo. Ela ousou encará-lo nos olhos, e, pela primeira vez, não sentiu culpa. Sentiu desejo. As visitas de Tiago passaram a ser parte do seu dia. Todas as noites, ele aparecia à sua porta com o mesmo porte tranquilo, com aquele olhar que a fazia esquecer o vazio dentro do peito. Naquela noite, quando entrou no quarto, trazia uma xícara de café na mão. Hoje te vejo com uma expressão melhor. Comentou com um meio sorriso. Carolina ajeitou-se na cama. Talvez porque tem alguém aqui que realmente se importa comigo. Tiago não respondeu. Apenas a olhou com aqueles olhos escuros, como se pudesse lê-la sem precisar de palavras. Sentou-se na cadeira ao lado da cama e deslizou a xícara na direção dela. Prova. Fui eu mesmo que fiz. Carolina arqueou uma sobrancelha. Médico e barista? O que mais está escondendo? Tiago sorriu, mas não respondeu. Não precisava. Ela pegou a xícara e tomou um gole. O sabor forte e quente percorreu seu corpo, reconfortante. Era bom. Bom demais. Mas então aconteceu. Quando tentou devolver-lhe a xícara, seus dedos se tocaram. Apenas um segundo. Apenas um simples contato. Mas foi suficiente para que a pele de Carolina se arrepiasse. Ela levantou os olhos e o encontrou observando-a com uma intensidade que lhe roubou o ar. Era profundo. Era masculino. Era perigoso. Era desejo. E não qualquer desejo fugaz ou automático. Era um desejo contido, uma ânsia reprimida, prestes a escapar a qualquer momento. Carolina sentiu calor no ventre, e isso não tinha nada a ver com a febre da operação. Quis se afastar, quis dizer algo para quebrar a tensão. Mas seu corpo não se moveu. Porque, pela primeira vez em muito tempo, ela queria ser desejada. E com ele, não precisava implorar por isso. Naquela noite, quando Tiago se despediu, Carolina pegou o celular e verificou as mensagens.
Nada de Ricardo. Nenhuma ligação. Nenhuma pergunta. Nem sequer um como você está. Já fazia uma semana desde a cirurgia e seu marido continuava ocupado demais para lembrar dela. Ela ficou olhando para a tela. No passado, isso teria acabado com ela. Teria passado a noite chorando, tentando se convencer de que ainda poderia salvar seu casamento. Mas, desta vez, não sentiu nada. Seu coração não doeu. Seu peito não apertou. Apenas o vazio. Mas, pela primeira vez, esse vazio não a assustava. Porque agora, alguém mais estava preenchendo ele. No dia seguinte, Tiago a encontrou no corredor. Carolina estava apoiada na parede, observando o pôr do sol sobre o porto através da janela. Você deveria estar descansando. Murmurou, aproximando-se. Ela sorriu de lado. Hoje me sinto melhor. Tiago permaneceu ao lado dela, perto o suficiente para que seus braços quase se tocassem. Amanhã você recebe alta. Ela sentiu, mas seu sorriso desapareceu. Voltar para casa? Voltar para a indiferença? Voltar a dormir em uma cama fria, ao som das teclas e dos murmúrios do marido no computador? O pensamento a sufocou. Então sentiu a mão de Tiago roçar levemente a sua. Um contato sutil, quase imperceptível. Mas sua pele ardeu. Ele não se afastou. Carolina virou o rosto e o encontrou perto demais. Tem medo de voltar para casa? Sua voz foi um sussurro. Baixo, firme, tentador. Ela engoliu em seco. Não quero voltar a ser invisível. Tiago levantou a mão e, com a ponta dos dedos, tocou sua bochecha. Seu toque foi lento, quase reverente. Você não é invisível. Ela prendeu a respiração. Seu polegar roçou o canto dos lábios dela. Não foi um gesto apressado. Não foi um simples toque. Foi uma afirmação. Um direito que ele estava reivindicando. E Carolina não o impediu. Quando voltou para casa no dia seguinte, Ricardo nem se levantou do computador para recebê-la. Já está melhor? Perguntou, sem desviar os olhos da tela. Carolina largou a bolsa no chão. Sim. Ele apenas assentiu e voltou ao jogo. Era só isso. Ela ficou ali, parada, observando-o, tentando lembrar o que havia visto nele no passado. Como tinha sido possível amar um homem que sequer olhava para ela depois de uma cirurgia? Sentiu raiva. Não pelo que ele fazia, mas pelo que ela havia permitido. Respirou fundo e se aproximou. Lentamente, sem pressa, inclinou-se e mordeu suavemente a orelha dele. Ricardo estremeceu, surpreso. O que está fazendo? Perguntou com uma risada desconfortável. Carolina abaixou a voz. Só queria ver se você ainda reage a mim. Ricardo a olhou, confuso. Mas Carolina não esperou pela resposta. Virou-se e saiu do quarto. E, pela primeira vez em 5 anos, ele ficou observando-a ir embora. Naquela noite, enquanto Ricardo estava afundado no jogo, Carolina pegou o celular e digitou uma mensagem. Amanhã, 20 horas. Me diz onde. A resposta de Tiago veio instantaneamente. Aliados. Vou te levar a um lugar que vai gostar. Ela sorriu. Levantou-se, foi até o armário e pegou um vestido preto, justo nos lugares certos, com um decote sutil, mas provocante. Deixou-o sobre a cama e se olhou no espelho. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia uma esposa esperando ser notada. Sentia-se uma mulher que sabia exatamente o que queria. E no dia seguinte,
quando o relógio marcou 8 horas. Carolina não estava em casa. A Avenida dos Aliados estava iluminada com uma luz dourada suave. Músicos tocavam violinos em uma esquina, o burburinho das pessoas flutuava no ar, misturado com o aroma de café e vinho do Porto. Carolina chegou com um vestido preto que abraçava seu corpo, os lábios pintados de um vermelho profundo e os cabelos caindo em ondas suaves sobre os ombros. E lá estava ele. Tiago a esperava encostado em um poste, com as mãos nos bolsos do sobretudo. Elegante, seguro, masculino. Quando a viu, sua expressão mudou sutilmente. Seus olhos percorreram sua silhueta com uma lentidão perigosa, como se estivesse despindo-a apenas com o olhar. Carolina sentiu um arrepio na espinha. Parece que a alta te fez bem. Murmurou ele, com um sorriso enviesado. Ela parou diante dele e ergueu o queixo com uma confiança que não sentia havia anos. Acho que agora tenho motivos para me arrumar. Ele não respondeu de imediato. Apenas a olhou, com aquele brilho sombrio no olhar, com a tensão na mandíbula que dizia tudo sem precisar de palavras. Então, estendeu a mão. Vem. Quero te mostrar algo que vai gostar. Carolina hesitou por um instante. Não por medo. Mas porque sabia que este era o verdadeiro ponto sem volta. E, mesmo assim, pegou a mão dele. Tiago a conduziu pelas ruas estreitas do Porto, afastando-a das áreas turísticas, levando-a para um lugar onde as luzes eram mais suaves, onde o tempo parecia desacelerar. Levou-a a um pequeno restaurante com uma varanda escondida, iluminada apenas por velas. Um lugar íntimo. Pessoal. Não era coincidência. Carolina soube disso no instante em que ele se inclinou para puxar sua cadeira, no instante em que seus dedos roçaram suas costas ao fazê-lo. Isso não era apenas um encontro casual. Era um jogo. Um jogo onde ele tinha o controle. E ela, pela primeira vez, não queria resistir. Pediram vinho. E quando as taças se tocaram em um brinde silencioso, Tiago a olhou com uma intensidade perigosa. A mulher que já não é invisível. O coração de Carolina bateu mais rápido. Mas ela não desviou o olhar. Porque desta vez, ela também queria jogar. O vinho fluiu, e a conversa se tornou mais íntima. Falaram de tudo e de nada. Mas não eram as palavras que realmente falavam. Era o modo como ele a observava quando levava a taça aos lábios. Era a forma lenta e provocante como seus dedos percorriam a borda do próprio copo. E então, quando o jantar já estava quase no fim, aconteceu. Debaixo da mesa, ela sentiu o joelho dele tocar o seu. Não foi um acidente. Tiago manteve o olhar fixo nela enquanto fazia isso. Lento. Calculado. Provocador. Carolina sentiu um arrepio percorrer suas pernas. Um calor doce e perigoso. Mas ela não se afastou. Não queria se afastar. Pela primeira vez em anos, sentia-se desejada de uma forma que ia além do físico. Sentia-se como se fosse a única mulher no universo de Tiago. E isso a enlouquecia. Um adeus que era um começo. Caminharam de volta pelas ruas do Porto, mais devagar do que o necessário. Nenhum dos dois queria que a noite terminasse. O ar estava frio, mas o corpo de Carolina ardia. Finalmente, chegaram ao carro. Tiago parou ao lado da porta, mas não a abriu de imediato. Ficaram ali, frente a frente, com a lua brilhando sobre eles. Não quero que isso acabe. Sussurrou ela, sem pensar. Os lábios dele se curvaram em um sorriso sombrio. Isso não acabou. Estamos apenas começando. Ele se inclinou. O rosto a centímetros do dela.
Ela podia sentir sua respiração, o calor de seu corpo. Se inclinasse um pouco mais, só um pouco. Mas, no último segundo, Tiago parou. E, em vez de beijá-la, deslizou lentamente a ponta dos dedos pela sua bochecha, descendo pela mandíbula, traçando um caminho lento até seu pescoço. Carolina se estremeceu. Era pior que um beijo. Era uma promessa. Uma advertência. Uma certeza de que, quando cruzassem essa linha, não haveria volta. E Carolina não podia esperar para fazer isso. Quando chegou em casa, Ricardo ainda estava diante do computador. Mas desta vez, ele girou a cabeça. E, quando a viu, ficou em silêncio. O cabelo levemente bagunçado pelo vento, o vestido sutilmente amarrotado, um brilho diferente no olhar. Havia algo novo nela. Algo que ele não sabia descrever. Onde você estava? Perguntou, franzindo a testa. Carolina deu de ombros. Por aí. Ele a encarou. Pela primeira vez, ele realmente a olhava. Mas já era tarde demais. Porque agora, ela olhava para outro. Naquela manhã, Carolina acordou com uma sensação estranha. Era a primeira vez em muito tempo que não sentia um vazio ao abrir os olhos. Virou-se na cama, mas Ricardo já não estava. Ou talvez nunca tivesse estado ali de verdade. Suspirou e pegou o celular. Uma mensagem iluminava a tela. Hoje, 22 horas. Hotel Infante Sagres, quarto 315. Seu peito apertou. Sem contexto. Sem explicações. Mas eles não precisavam disso. Carolina sabia exatamente o que significava. Aquilo não era mais um jogo. Era o momento onde tudo iria se romper. E ela já havia tomado sua decisão. Ao longo do dia, a ansiedade se misturava com a expectativa. Passou mais tempo do que o normal se olhando no espelho. Vestiu um vestido de cetim vermelho, de alças finas, com uma caída que deslizava sobre sua pele a cada movimento. Ao se maquiar, seus lábios ficaram vermelho profundo, provocantes. Essa não era a mesma Carolina que saiu com Tiago da primeira vez. Essa Carolina sabia exatamente o que ia fazer. E o pior, não sentia culpa. Quando chegou ao hotel, o recepcionista nem sequer a olhou com curiosidade. Quantas histórias como a dela já não haviam passado por ali? Pegou o elevador e apertou o botão do 7º andar. Quando as portas se abriram, sentiu o ar faltar nos pulmões. Não de medo. Mas porque seus passos a levavam diretamente para algo irreversível. Parou diante da porta 315. Bateu suavemente. Segundos depois, a porta se abriu. E lá estava ele. Tiago não usava mais seu jaleco de médico. Sem papéis. Sem desculpas. Apenas uma camisa branca aberta no pescoço, as mangas arregaçadas e um olhar que não deixava espaço para dúvidas. Carolina entrou sem dizer uma palavra. A porta se fechou atrás dela. O quarto estava iluminado por uma luz baixa. Velas sobre a mesa. Uma garrafa de vinho ainda fechada. O reflexo da cidade brilhando através da janela. Mas Carolina não via nada disso. Só via ele. Tiago se aproximou devagar, seu olhar cravado no dela. Quando levantou a mão e afastou um fio de cabelo de seu rosto, Carolina sentiu um arrepio percorrer sua pele. Me diz para parar. Murmurou ele. Ela não disse nada. Sua respiração ficou mais acelerada quando os dedos dele deslizaram pela curva do seu ombro, descendo lentamente pelo braço. Me diz, Carolina. Repetiu, mais perto. Mas ela se aproximou ainda mais.
O que aconteceu depois foi rápido e lento ao mesmo tempo. Suas bocas se encontraram, e o mundo deixou de existir. O beijo não foi suave. Não foi uma exploração hesitante. Foi posse. As mãos de Tiago a prenderam pela cintura, puxando-a contra si com força. Os dedos de Carolina se enroscaram nos cabelos dele, sentindo a respiração quente contra sua pele. Ele a ergueu em um único movimento, carregando-a até a cama. Quando a deitou entre os lençóis, seus lábios deslizaram pelo pescoço dela, pela clavícula, enquanto suas mãos descobriam cada centímetro de sua pele com uma lentidão torturante. Carolina fechou os olhos e se entregou. Pela primeira vez em anos, sentiu-se adorada. E já não havia volta. Quando a porta do hotel se fechou atrás dela, Carolina percebeu que o ar do porto tinha um sabor diferente. A cidade parecia a mesma. Mas ela não era mais a mesma. O reflexo nos vidros das vitrines lhe devolvia a imagem de uma mulher que já não pertencia à vida que levava antes. Quando chegou em casa, Ricardo estava no sofá, com o celular na mão. Pela primeira vez, ele realmente olhou para ela. E franziu o senho. Onde você estava? Carolina largou as chaves sobre a mesa. Aproximou-se lentamente, inclinando-se sobre ele. Em um encontro. Ele riu. Mas a risada soou forçada. Do que você está falando? Carolina apenas sorriu e virou-se para sair. Mas desta vez, ele não a deixou ir. Agarrou seu pulso com força. Carolina? Pela primeira vez, havia medo na voz dele. E isso lhe deu mais prazer do que deveria. Porque agora, ele entendia o que tinha perdido. Mas já era tarde demais. Os dias seguintes foram uma calma estranha antes da tempestade. Carolina já não tentava mais se esconder. Não chegava mais cedo para evitar as perguntas de Ricardo. Não desligava mais o celular quando ele estava por perto. Simplesmente já não se importava. Ele, por outro lado, começou a notar as mudanças. Os vestidos que antes ela usava apenas em ocasiões especiais, agora eram parte de qualquer dia comum. O perfume que antes só usava nos aniversários agora impregnava os lençóis todas as noites. E o mais inquietante de tudo, o silêncio dela. Carolina já não pedia nada. Porque já tinha tudo, em outro lugar. Numa noite, quando Carolina estava na cozinha servindo-se uma taça de vinho, sentiu Ricardo se aproximar. Sua voz soou diferente. Amanhã, jantamos juntos? Podemos ir àquele restaurante que costumávamos ir quando éramos namorados. Ela não respondeu de imediato. Virou-se lentamente e o encarou. Ele estava nervoso. Pela primeira vez em anos, ele temia perdê-la. Carolina tomou um gole do vinho e pousou a taça sobre a bancada. Então se aproximou dele. Demais. Podia sentir a respiração dele vacilar quando levantou a mão e acariciou sua bochecha. Por um instante, pensou que talvez ainda houvesse algo a ser salvo. Mas então ela sorriu. Lento. Frio. Cruel. E então sussurrou em seu ouvido. A única coisa que podemos fazer juntos é assinar o divórcio. Ricardo ficou em choque. Carolina. Mas ela já não ouvia. Porque não se importava mais. Virou-se, pegou o casaco e saiu. Já havia tomado uma decisão. E não ia olhar para trás. Carolina chegou ao apartamento de Tiago depois da meia-noite. Ele abriu a porta sem surpresa, como se já soubesse que ela viria. Ela não disse nada. Apenas se aproximou e o beijou. Foi diferente da primeira vez. Mais profundo. Mais selvagem. Mais livre.
Quando seus lábios se separaram, Tiago sorriu contra a pele dela. Por fim, você o deixou? Ela assentiu. Mas não esperava o que ele diria a seguir. Vem morar comigo. O coração de Carolina parou por um segundo. Era isso mesmo? Ela poderia simplesmente romper com tudo em um único movimento? Olhou ao redor. O quarto tinha o cheiro dele. De desejo. De perigo. De vida. E naquele momento, soube a resposta. Sim. Quando Ricardo chegou em casa depois do trabalho, encontrou um envelope sobre a mesa de jantar. Seu nome escrito na frente. Com as mãos tremendo, abriu-o e começou a ler. Ricardo, já não há mais nada a dizer. Adeus. Deixou-se cair na cadeira. A casa estava silenciosa. O computador desligado. A cama vazia. Tudo o que ele sempre deu como certo havia desaparecido. E, pela primeira vez na vida, percebeu que tinha perdido o único jogo que realmente importava. Mas já era tarde demais para recomeçar. Porque ela já tinha vencido a partida. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.